Após um período de incerteza e deslocamento, Abrão retoma o caminho da promessa. Rico em bens, mas ainda mais marcado pela fé, ele retorna aos lugares onde antes havia erguido sua tenda e invocado o nome do Senhor. No entanto, a abundância que agora o cerca traz também um novo desafio. A convivência torna-se difícil e a terra já não comporta todos sob o mesmo espaço. É nesse contexto que se desenrola uma decisão silenciosa, porém decisiva. Entre escolhas humanas, separações necessárias e olhares lançados sobre a terra, o texto revela o contraste entre o que parece vantajoso aos olhos e aquilo que é sustentado pela promessa divina. Aqui, a história de Abrão avança não apenas por caminhos geográficos, mas por atos de confiança, renúncia e confirmação do propósito de Deus. Gênesis 13, de 1 a 18. Subiu, pois, Abrão do Egito para o lado do sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito, e Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gado e tendas. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos, e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti, e à tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão mudou as suas tendas, e foi e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor.